Olha, muita gente tava me perguntando, né, e me xingando também, sobre quem é melhor, Gabriel Jesus ou Gabriel Barbosa. E eu comecei a analisar esses dias quem tá no melhor momento no futebol como um todo, seja na Europa ou não, na nossa lista de jogadores brasileiros. Agora, nessa quarentena, se eu fosse listar os melhores brasileiros do mundo, você tem ideia quem seriam? Será que a sua lista bate com a minha? Olha, seja bem-vindo ao Futebol Brasil, eu sou o Lucas Figueiredo e essa é a nossa lista dos melhores brasileiros de antes da pausa dos campeonatos. Será que na volta continua do mesmo jeito ou vai ter jogador voltando fora de forma? Olha, eu vou ser realista aqui, eu vou tirar o Neymar dessa competição. Talvez um ou dois de vocês não achem ele o melhor brasileiro do mundo hoje, mas eu acho. Então essa lista fica um pouco mais emocionante sem ele. Eu vou fazer o que eu fiz com o CR7 e Messi no outro vídeo sobre a bola de ouro. Neymar não conta, então a partir daí nós vamos listar os 10 melhores brazucas. Lembrando que eu estou considerando o momento de hoje, agora. Então, vamos pra lista. Olha, Renan Lodge saiu há pouco tempo do Brasil, não que o público não soubesse que o cara era bom, né? Mas ter destaque tão rápido assim no cenário europeu, não é pra qualquer um. Olha quantos craques não deram certo no velho continente. Mesmo assim, Lodge saiu do Atlético Paranaense e já garantiu seu espaço no Atlético de Madrid. Ele está jogando muita bola, apoia muito bem a defesa e o ataque, e tem sido um dos grandes criadores de jogadas do time colchoneiro. No primeiro jogo das oitavas da Champions foi um dos melhores em campo. Com toda essa evolução e o quanto ele está jogando hoje, ele merece estar entre os 10, né? Já que é pra falar de quem tá há pouco tempo na Europa, Bruno Guimarães é talvez um grande exemplo de jogador que não sentiu diferença entre campos brasileiros e europeus. Outra grande revelação do Atlético Paranaense, sua chegada no Lyon já foi com o pé direito, tanto que ele garantiu para ele uma convocação para a seleção brasileira, um dos grandes volantes brasileiros do momento, principalmente quando o assunto é capacidade de passe e distribuição de jogo. Ele tá na Europa faz um mês. Foram 3 partidas disputadas pelo clube francês e 3 prêmios de melhor da partida. Cara, com um momento desse, ele com certeza ia estar nessa lista, né? Douglas Costa é um dos nomes mais complicados de se colocar em qualquer lista que eu faço de jogadores, né? Porque, pra ser muito sincero com vocês, ele é pra mim o segundo melhor jogador brasileiro em atividade. Acho que só o Neymar fica à frente dele quando o assunto é capacidade de decisão e desequilíbrio em uma partida. Mas o ex-grêmio tem grandes problemas quando o assunto é se manter longe de lesões, né? Não que isso seja culpa dele, tem realmente jogadores que são mais propensos a se machucar. O Neymar é um deles, mas nos últimos 2 anos, Douglas Costa se lesionou 9 vezes. E dentre elas várias lesões diferentes. Ele acabou de voltar do departamento médico, teve uma boa partida contra a Inter de Milão e por isso aparece na lista. Mas ele com sequência de jogos e em uma boa condição física, olha, ele estaria com certeza nas primeiras posições. Aqui entra o primeiro jogador que atua no Brasil desse top 10, e eu sempre fiquei com o pé atrás com o Gabriel Barbosa. Mas vamos ser realistas, né? Que hoje em dia ele merece nosso reconhecimento. Mesmo tendo sido o artilheiro do Brasileirão de 2018, eu ainda considerei ele um jogador mediano, principalmente depois de não conseguir render tanto na Itália. Mas 2019 tá aí pra me provar errado. Pode ser até uma boa fase, às vezes o cara não é tão craque assim, mas enquanto durar essa boa fase, fica difícil ele não ser considerado um dos melhores brasileiros do mundo. É difícil encontrar hoje um atacante com as características dele no futebol brasileiro. Na verdade, sempre foi, né? Tanto que as comparações com ele são meio injustas. Ele é matador, rápido e decisivo. É um camisa 9 que joga bem fora da área e que, depois da chegada de Jorge Jesus, aprimorou muito seu posicionamento e vem crescendo bastante tecnicamente. Bem, pelo bem do futebol brasileiro, eu espero que ele cresça ainda mais e que isso não seja só uma fase. Falando em fase, Casemiro parecia que estava perdendo ritmo, né? Porque 2017 e 2018 o cara tava voando, jogando muito, e 2019 passou com um ano mediano para São Paulo. Assim, não que em nenhum momento ele tenha deixado de ser craque, né? Mas 2020 chegou e ele aos poucos vai voltando a apresentar o desempenho de antes, voltando a apoiar as jogadas ofensivas e mantendo, como sempre, um bom rendimento defensivamente. Ele é hoje um dos grandes indispensáveis do Real Madrid, sem nenhum substituto à altura e nenhum reserva com o mesmo estilo de jogo. O brasileiro é um dos atletas que mais jogou nessa temporada, então nem tem como ele não ser considerado um dos melhores brasileiros da atualidade, né? Marquinhos foi o terceiro brasileiro melhor posicionado na Bola de Ouro de 2019. E foi justo, viu? A capacidade de sair com a bola, a visão de jogo e a precisão nos passes são um diferencial do jogador. Tanto que apesar de ser usado como zagueiro, faz muito bem também a função de volante ou até de lateral. Joga aquele futebol moderno, né? Ele não rifa a bola e é essencial para o rendimento atual do Paris Saint-Germain. Ele é hoje um dos jogadores do time que menos erra passe, com mais de 95% de acerto, e é um dos caras que mais inspira confiança na linha defensiva parisiense. Ele também é aquela decisão bem fácil nessa lista de melhores brazucas, né? Olha, o Bruno Henrique voou no Brasileirão no ano passado e nesse ano estava bem e teve aquela leve lesão em fevereiro. Foi quando eu estava montando essa lista, eu fiquei pensando se ele tinha voltado no mesmo ritmo ou não, né? Bem, na Libertadores ele fez um ótimo jogo, então eu vou considerar que sim.
Bruno Henrique parece que surgiu do nada, né? Ele era um jogador mediano que foi pro Wolfsburg, não se destacou tanto e voltou pro Brasil jogando muita bola. Mesmo com o problema que ele enfrentou depois da bolada no olho quando jogava no Santos em 2018, parece que cada dia o cara joga melhor. Ele é hoje o grande jogador do futebol brasileiro, apesar de brigar ali, né, com o Gabigol no quesito capacidade de decisão. Talvez aqui a experiência pese um pouco pro lado do atleta de 28 anos. E nessa lista de melhores brazucas da atualidade, sem dúvida ele merece aparecer bem colocado. Eu acho que quarto melhor brasileiro do mundo, tirando o Neymar, né? Tá mais que bom. É aqui que vocês me apedrejam, então antes de chegarmos no terceiro colocado, eu vou pedir o like. Deixa o like aí, pô. Ó, o Bruno Henrique tá olhando pra você agora e te julgando. Por que você não tá deixando esse like? Então no mínimo que você faz, né, cara? Ajuda o canal aí, vai. Opa, valeu pelo like. Olha, vocês vão reclamar, mas calma, deixa eu explicar um pouco antes. Vamos pegar essa temporada, começando com o fim da Copa América até a parada dos campeonatos em março. 1 gol e 1 assistência na final da Copa América, 10 gols e 4 assistências na Premier League, 5 gols e 2 assistências em 6 jogos da Champions. Gabriel Jesus vive hoje um dos, se não o melhor momento da sua carreira, apesar de não ser muito confiável batendo pênalti, né? Ele conseguiu nos últimos jogos importantes deixar Agüero no banco. Vocês têm que entender que Agüero é o maior artilheiro da história do clube. O cara é bem ídolo. Pois é, amigo. Eu sei que muitos de vocês não gostam de Gabriel Jesus, mas ele tá numa fase fantástica. E hoje, nesse momento, eu coloco ele como terceiro melhor. Agora, se alguém escrever, mas na Copa de 2018 ele não fez nada. Cara, supera. A Copa foi 2 anos atrás. Bem, em segundo colocado vem o garoto Roberto Firmino. Bob para os mais íntimos. Ele continua, lógico que na minha opinião, sendo um dos principais motivos para o ataque do Liverpool ser tão promissor. Sempre tem aquele cara que chama menos atenção no time, né? Não faz tanto gol, não sai driblando todo mundo, mas faz a diferença e participa de quase todas as jogadas promissoras da equipe. Firmino é o exemplo clássico disso. São 8 gols e 7 assistências na Premier League. Ele tem hoje a maturidade de um craque, técnica e visão de jogo que tornam ele um atacante muito diferenciado. E bem, como todo flamenguista sabe, ele também decide jogo. Quem assistiu o último jogo contra o Atlético de Madrid percebeu tudo isso que eu tô falando. Foi muito mais que o gol, né? Foi toda a referência que ele sempre garante no ataque dos Reds. A movimentação puxando a defesa e aparecendo tanto nos contra-ataques como por muitas vezes como pivô. Hoje Bob merece estar em segundo nessa lista. Na hora que eu terminei a lista eu percebi que teríamos comentários como o Cebolinha joga vôlei, de certo o Everton Ribeiro mudou pra hóquei de gelo. Cadê o Richarlison? Cara, são momentos. E hoje, na minha opinião, são esses os craques brasileiros. Quase que eu esqueci de falar do primeiro colocado, né? Eu já falei que o Neymar tá fora dessa competição, né? Então você já deve saber quem é o primeiro dessa lista. Bem, eu cogitei até tirar ele daqui, né? Porque o Alisson se machucou no fim de fevereiro e não pôde jogar a segunda partida das oitavas contra o Atlético. Mas vocês perceberam como ele fez falta, né? Pois é, quando o assunto é fazer diferença na partida, ele é hoje o maior brasileiro em atividade. Quando ele tá inspirado, a situação muda completamente. Esse jogo contra o Atlético de Madrid, por exemplo, o Oblak tava voando, né? Pois é, enquanto isso, o Adrian fez aquela cagada e vimos o que aconteceu no fim da partida. O Alisson tem outra característica importantíssima em goleiros, ele é estável, ele consegue manter o alto nível em todos os jogos, porque sabem que goleiro é assim, né? Uma falha e a carreira acaba. O brasileiro atualmente tem jogos fantásticos e jogos bons, sempre mantendo o desempenho lá em cima. Até naquela derrota horrível contra o Watford de 3-0 no último jogo que ele atuou, não foi um desempenho péssimo do guarda-redes. Eu sei que vocês estão pensando, mas será que ele volta bem da lesão? Olha, aqui eu pago pra ver. Se eu fosse escolher hoje um jogador para defender no gol do meu time, seria Alisson sem nem pensar, né? Mesmo ele voltando de lesão. Então eu acho que aqui a minha escolha fica bem tranquila, né? E é isso aí. E também não esquece, de se inscrever, porque aqui o conteúdo não para. Pode acontecer o que for, que estamos lançando vídeos. Com ou sem futebol, tamo aí. E se tiver sem ter o que fazer, aproveita para dar uma olhada nos nossos vídeos anteriores. Você pode dar uma clicada aqui, ou você pode clicar aqui. Valeu pela atenção e até a próxima.